Olá, eu sou a professora Virgínia. Bem-vindos ao terceiro capítulo de Fernando em Pessoa. No episódio passado, apresentamos a estrutura e uma visão geral de mensagem. Neste capítulo, vamos comentar o conteúdo da primeira parte, denominada Brasão. Benedictus nominus Deus noster, qui dedit nobis signum. Com esta citação em latim, começa o poema Mensagem. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos deu o sinal. O vocábulo sinal nos remete ao primeiro verso de Os Lusíadas, as armas e os barões assinalados, e da ocidental praia lusitana. Só que este sinal não é o mesmo que marcou os grandes heróis de Camões. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos deu um sinal, ou seja, uma mensagem. E foi ele, Fernando em pessoa, quem recebeu tal sinal. E a ele, Fernando em pessoa, cabe nos revelar a voz de Deus. Fernando Pessoa tem sempre necessidade de se autoexplicar. Vocês imaginam que ele escreve um volume denominado Páginas Íntimas e de Autointerpretação, onde tenta explicar a si próprio e a gênese dos heterônimos. Em Mensagem, Fernando Pessoa tem esse mesmo procedimento. Após a citação, ele escreve uma nota preliminar, onde tenta nos orientar, nos ensinar a compreender sua linguagem toda simbólica. Ele vai colocar aquilo que o leitor precisa ter para entender o seu poema. Eu vou colocar o texto integral na nossa página depois para vocês. Aqui eu vou começar com as palavras dele, terminar com as palavras deles e resumir o meio, vamos dizer assim, o miolo. O entendimento dos símbolos e dos rituais simbólicos exige do intérprete que possua 5 qualidades ou condições, sem as quais os símbolos serão para ele mortos e ele um morto para eles. A primeira é a simpatia. O leitor tem que gostar do assunto. A segunda é a intuição, a qualidade que, por gostar, se sente que tem algo a mais sobre o símbolo. A terceira é a inteligência. A inteligência é aquela que analisa a nossa capacidade de análise para entender as coisas, porque, segundo Fernando Pessoa, a vida é uma síntese. A quarta é a compreensão, o conhecimento de outras matérias. A quinta e a menos definível é a graça, que é a mão do super incógnito, o conhecimento e a conversação do anjo da guarda. O que é isso? Vamos entregar para Deus. Para ler também se precisa ser eleito. O que ele faz com essa nota, minha gente? Ele orienta uma análise semiótica do texto. Como diria Ezra Pound, o poeta é a antena da raça. Ele antecipa um tipo de análise que vai ser feita agora. Parte do brasão, ou seja, da imagem, do ícone, da primeiridade, do nível primeiro, depois ele pede para a gente a intuição e a inteligência para desvendarmos num processo de segundidade a mensagem. E, no terceiro momento, a interpretação, a compreensão do signo, a terceira idade. É o esquema de análise persiana. Brasão. O brasão também tem uma citação inicial. Bellum sine bellum, guerra sem guerra. Tendo como referência o brasão monárquico, ele conta a história de Portugal interpretando a imagem do brasão nacional em todas as suas partes e seus detalhes. O brasão original tem um dragão. Ele cria o seu sem muitas mudanças, troca a figura mitológica do dragão por um grifo, outro animal mitológico com cabeça e asas de águia e o corpo de leão. Eu não tenho como explicar tudo para vocês, então a gente vai ter que se contentar com uma seleção de textos, certo? Porque é impossível, inclusive, citar os nomes dos 19 poemas nesse tempo que a gente decidiu dispor para esse projeto. Todos eles são ótimos, mas eu selecionei conforme o meu gosto pessoal. E antes de apresentar os poemas, eu tenho que atender o meu amigo Fernando Pessoa. Vocês já têm a simpatia e a intuição. Vocês estão assistindo a esse vídeo porque vocês gostam do assunto. Tem a intuição que precisa aprender um pouquinho mais para entender, não é isso? E o que cabe a mim? Não é isso?
aguçar a inteligência, levar informação para que vocês possam desvendar a mensagem, certo? Muito bem. O primeiro poema que eu escolhi foi Ulisses. Depois eu escolhi Dom Dinis e Dom Sebastião. Então eu vou colocar para vocês aquilo que nós precisamos para poder entender os poemas, a parte da história que nós precisamos para entender esses poemas, minimamente. Quem é Ulisses? Ulisses é o da Odisseia mesmo, o personagem mítico que, segundo a lenda, foi o fundador de Lisboa. Fundador de Lisboa, vejam bem, vem do nome Ulisses, Olisipo, Olisibona, Lisibona, Lisboa. Ele aí também trabalha com a ideia do mito da lenda, não é isto? Dom Dinis, o sexto rei de Portugal. Ele é conhecido como o rei trovador e o rei lavrador. Ele sempre deu muita importância à cultura. Ele é conhecido, como eu já falei, como rei trovador, porque ele é o compositor de inúmeras cantigas medievais. Ele foi marido de Santa Isabel e, como rei lavrador, o que ele fez? Ele mandou plantar os pinhais de Leiria para proteger a agricultura da areia que o vento trazia e que acabava com as plantações. Desses pinhais, de uma maneira muito especial, foram construídas as caravelas que levaram Portugal ao domínio do mar e conquista do seu apogeu. Daí o nome, o plantador de naus a haver, navios que virão depois de muito tempo. Muito lindo, né? Dom Sebastião. Quem é Dom Sebastião? Dom Sebastião é o neto de Dom João III, que sobe ao trono com 3 anos num regime de regência. Assume o governo aos 14 anos e, por influência da corte, vai aos 24 para o norte da África reconquistar terras que Portugal havia perdido. E desaparece na Batalha de Alcácer Quibir em 1578, sem deixar herdeiros. Um tio dele, que é padre, assume, mas ele também não poderia deixar, como padre, herdeiros legítimos. Ele reina por 2 anos e até que morre. E em 1580, o rei de Espanha, Dom Filipe II, anexa o Portugal ao domínio espanhol. Aqui teria também um monte de coisas a contar, eu só vou lembrar uma coisinha. O José Saramago, ele escreve um livro, Que Farei com Esse Livro? Que farei com este livro? Onde é um texto dramático, é um drama, uma peça para teatro, onde ele vai contar todas as humilhações, todas as dificuldades que Camões teve, apesar de ter dedicado a Dom Sebastião, para publicar esse livro. Muito bem. Nunca se achou o corpo do Dom Sebastião. E assim foi criado o mito sebástico. Um dia ele voltaria para restaurar a grandeza de Portugal. Vamos aos poemas. Ulisses. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo, sem existir nos bastou. Por não ter vindo foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre, embaixo a vida, metade de nada morre. Dom Dinis, na noite escreve um seu cantar de amigo, o plantador de naus a haver. E ouve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais, que como um trigo do império, ondulam sem se poder ver. Arroio este cantar jovem e puro, busca o oceano por achar. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. Dom Sebastião. Louco sim, louco porque quis grandeza. Qual a sorte a não dá? Não coube em mim a minha certeza, por isso, onde o areal está, ficou meu ser que ouve, não o que há. Minha loucura, outros que me atomem com o que nela ia. Sem a loucura, que é o homem?
mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria? Até o capítulo 4, estamos também no YouTube. Vamos lá nos inscrever, curtir e palpitar. Obrigada, até mais.